Olá, seja bem-vindo à aula número 79 de Língua Portuguesa para o 4º ano. Eu sou a professora Cristiane Lopucci e faço aquela perguntinha que você já escutou. Já lavou as mãos? Passou álcool gel? Higienizou o local onde você estuda? Muito bem, é importante cuidar da sua saúde. Para a aula de hoje, para a aula número 79, você vai precisar do seu caderno, do lápis e da borracha. Acredito que você já está com o material organizado, não é? Já criou o hábito de estudar em casa, de deixar tudo organizado para as aulas. Muito bem. Agora abra o seu caderno, pule uma linha dos registros anteriores, olhe no calendário que dia é hoje e registre a data, aula 79, Língua Portuguesa. Vamos relembrar a aula anterior, a aula número 78, o que foi que nós aprendemos. Então nós lemos o texto do livro do Menino Maluquinho. Você lembra do texto? E fizemos uma cartela onde você ia registrando aquilo que você imaginava que aconteceria na história. Nós também estudamos algumas expressões populares. Vimos, ali escolhemos, dentre algumas capas, qual era o livro de onde foi tirada a história que estudamos, e também vimos a fichinha da curiosidade, lá do nosso varal da curiosidade, vimos algumas informações sobre o Ziraldo. Lembra? Se você perdeu essa aula, corre assistir que ela estava muito boa. E também, ao final da aula, a professora propôs para que você construísse uma fichinha da curiosidade a partir do personagem Menino Maluquinho. E ali, a professora passou algumas informações. Então, a gente colocou que o seu melhor amigo é o Bocão e que o menino maluquinho anda com uma panela na cabeça. Você está fazendo a sua fichinha? Ah, eu gostaria tanto de estar aí para ver. Tenho certeza que está ficando bem bacana. Também conhecemos ali a turma do Menino Maluquinho. Conhecemos esse personagem bem agitado, que vive muitas aventuras. E falamos sobre o seu autor, o Ziraldo. A professora até falou que ele é um ícone da literatura brasileira. Ele tem várias funções aqui na literatura, como cartunista, chargista, quadrinista. Ele criou esse personagem e ilustrou a primeira revista em quadrinhos escrita por um único autor. Então ele é, para nós aqui, um ícone brasileiro. Mas nós precisamos relembrar o texto, não é? E agora eu vou propor uma atividade. Deixa o caderno aí para a gente fazer a atividade juntos. Olha que bacana a atividade que a professora vai propor agora. Nós vamos relembrar da história. Qual vai ser a tarefa de vocês? Olhar cada uma das imagens e colocá-las em ordem. Elas têm um número aqui embaixo, ó. Tá vendo? 1, 2, 3. Você vai dizer assim, mas já está em ordem, professora? Não, ela está em ordem aqui numérica, mas nós precisamos colocar na ordem que as cenas aconteceram. Então eu vou tirar elas daqui para a gente conversar sobre isso. A cena número 1 tá aqui, ó. Aparece o Bocão e o Maluquinho entrando lá no casarão. O Bocão diz, cara, isso é sinistro. Aqui na imagem número 2, aparecem os meninos na partida de futebol. Lembra desse comecinho? Lá rindo de medo e eles jogando futebol. E a imagem número 3
que tá aqui, ela aparece o Juninho dizendo que queria a bola dele, que ele não aceitaria outra bola. E aqui nós temos as informações conforme aconteceram no texto. Então olha como o texto começou. Os garotos quebram a janela do casarão com a bola de futebol. Qual das 3 imagens que está relacionada a isso que está escrito? Você já está pensando aí? Depois, Bocão tem medo de buscar a bola e Juninho insiste que quer sua bola. E a próxima cena, Maluquinho acompanha Bocão e vão até o casarão. Você vai pegar aí no seu caderno e só vai colocar os números em ordem, conforme o que está escrito aqui. Então, agora vai aparecer aí na sua tela e você vai poder fazer isso. Então agora nós vamos conferir como ficou a ordem. Você já fez aí na sua casa, né? Vamos olhar então. A primeira cena seria a número 2. Aqui, ó. Número 2, que aparece os garotos quebram a janela do casarão com a bola de futebol. A outra cena, a cena seguinte, é a número 3. Aqui, ó. O Bocão tem medo de buscar a bola e Juninho insiste que quer sua bola. E a próxima cena aqui é a número 1, que o Maluquinho acompanha o Bocão e vão até o casarão. Ficou assim a sua ordem? Muito bem, tá conferindo aí, não tá? Vamos para a próxima? A professora vai passar para a próxima aqui para a gente conseguir ordenar. E cada vez que a gente vai fazendo, vai ficando mais fácil, não é verdade? Agora nós vamos fazer a mesma coisa que você já fez. Nós vamos olhar, ó. Então, essa aqui é a parte fixa que já está na ordem que a história acontece. Então, depois daquilo que nós vimos, o que vai acontecendo na sequência da história? Maluquinho e Bocão, com muito medo, entram no casarão. Assustados, eles fogem de uma sombra. Abrem um alçapão no chão e eles escorregam. Vamos colocar agora essas imagens para ver qual é a ordem correta das imagens aqui. Então, essa imagem, ó, mostra ali o Bocão e o Maluquinho assustados, fugindo, eles até se bateram. Essa é a número 4. Aí a imagem número 5, aparece aquele clã, e eles caem e escorregam. Abre um alçapão. E a imagem número 6, aparece aqui os dois dizendo, não dá para ver quase nada, o barulho do relógio e eles entrando no casarão. Então agora você acompanha aí as cenas e ordena elas bem certinho, do jeito que a professora falou. Coloca os números na ordem que as cenas devem aparecer na história. Vamos conferir com a professora como fica essa ordem? Então, olha lá. Qual é a cena que diz que o Maluquinho e Bocão entram com muito medo, entram no casarão? É a cena número 6. Então, nós vamos fixar aqui, nessa
Afirmativa, a cena número 6. Depois de assustados, eles fogem de uma sombra. Qual foi a cena que eles fugiam de uma sombra? É a cena número 4. Então, a número 4 vai ficar bem aqui. E a cena número 5 abre um alçapão no chão e eles escorregam. Então, você vai conferindo aí, você pode ver aí na sua tela. A ordem ficou 6, 4 e 5. Conseguiu? Então vamos para a próxima agora. Estamos recuperando toda a história. Agora nós vamos recuperar, né? Relembrar as duas últimas cenas da história. A professora até deixou a capinha do livro aqui para a gente lembrar de onde ele foi tirado. Então, olha o que aconteceu agora. Os meninos caem em uma piscina de bolinhas. Maluquinho e Bocão saem do casarão e fingem para os amigos que estão com medo. O que aconteceu aqui? Vamos ver. Na cena 7, essa aqui, ó. Nós temos os meninos participando de uma festa de aniversário e depois eles saindo do casarão. Essa é a cena 7. E a cena 8, aparece os dois meninos bem assustados e recebendo um convite. Então, organiza as duas na ordem correta aqui dos fatos. Vamos conferir agora com a professora como é a ordem correta? Então, qual é a cena que os meninos caem em uma piscina de bolinhas? É a cena número 8. Aparece eles ali, né, nas bolinhas e até ali embaixo também aparece eles na piscina de bolinhas. E qual é a cena, então, que o Maluquinho e o Bocão saem do casarão e fingem para os amigos que estão com medo? É a cena número 7. Então, aqui a ordem ficou 8 e 7. Conseguiu fazer direitinho? Relembrou a história? Vamos ler novamente a história? Assim a gente consegue relembrar bem toda ela. Rindo de medo. Tum! E a bola caiu dentro do casarão. Quem vai pegar? Crás! Deixa pra lá, a bola estava velha mesmo. Deixa pra lá não, a bola é minha, tem que pegar. Eu te dou uma bola nova. Não, aquela bola é de estimação. Tá com medo de entrar no casarão assombrado? Vamos lá, Bocão, eu vou com você. Valeu, Maluquinho. Boa sorte, caça-fantasma. Até nunca mais. Cara, isso é sinistro. Bam. Ah! Calma, foi só o portão. Que estresse! Vamos lá dentro. Não dá para ver quase nada. Temos que achar a escada. A bola caiu lá no segundo andar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Olha lá, o que é aquilo? Corre, maluco! Ai, ui! Ele tá com uma espada. Vai, sobe! Fim da linha, Bocão. Não tem mais para onde ir. Estamos perdidos. Clank. Ah! Socorro! Mãe! Ploft. Onde nós caímos? Não consigo ficar em pé. Areia movediça, vamos afundar. Ele vai pegar a gente. Não quero nem ver. Ô menino, eu vou ser o primeiro. Adeus, Bocão. A festa ainda não começou, mas vocês já podem brincar. Vou querer meu aniversário num lugar assim. Eles estão demorando muito. Acho melhor alguém ir lá. Temos que resgatá-los. Não esqueça da minha bola. Olha eles lá. Ha, 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 ha. Tá aí a sua bola, Juninho. Mas e o fantasma? Por que vocês estão rindo? Pois é, Juninho. Nós estamos rindo de medo.
Relembraram a história? Gostaram dela? É uma história bem divertida, né? E ela foi retirada, então, desse livro que chama-se Maluquinho Assombrado. Maluquinho Assombrado, porque o próprio autor aqui conta que ele tomou um susto, ele levou um susto quando foi convidado, né? Quando foi pedido para que ele escrevesse histórias de terror com o menino maluquinho. E então ele lembrou de alguns causos que ele ouvia quando era criança, de algumas histórias, algumas coisas que os meninos mesmo contavam dos casarões assombrados e trouxe tudo isso para as histórias do menino maluquinho. Muito bacana, não é? Agora, aquelas atividades que nós já estamos acostumados a fazer para relembrarmos do texto. Vamos lá com a professora? Caderno na mão, lápis, borracha e a mente bem atenta. Questão número 2. Observe os personagens Maluquinho e Bocão no quadro ao lado. Olhe bem para os dois e para a expressão deles. Quem foi que falou cada uma das frases abaixo? Se você olhar para o rostinho deles, você vai conseguir saber. Ó, frase A. Quem que falou? Foi o Bocão ou o Maluquinho? Falou, calma, foi só o portão. E a frase B. Que estresse. Qual dos dois que falou que estresse? Olhou bem para o rostinho dos dois? É fácil saber quem disse que estresse, não é? Está fazendo junto com a professora? Enquanto a professora está falando, você já está registrando, não é? Muito bem. Então a frase A. Quem falou foi o Maluquinho. Muito bem. E o B. Quem falou que estresse? Foi o Bocão. A gente vê que ele está com uma feição um pouquinho mais estressada, um pouquinho mais preocupado, não é verdade? Olha ali, assim aparece bem certinho quem falou cada uma das frases. Agora a professora vai fazer uma outra pergunta. Vamos lá para número 3. Não dá para ver quase nada. A fala do Bocão quer dizer que A. Os personagens estão enxergando alguma coisa, ou B. Os personagens não estão enxergando nada. O que o Bocão quis dizer com não dá para ver quase nada? Você já falou isso na sua casa, né, em alguma situação? Não dá para ver quase nada. Ele quis dizer que não dá, eles não estão enxergando nada. Ou que eles ainda conseguem enxergar alguma coisa. Leia ali as duas alternativas. Ó. A. Os personagens estão enxergando alguma coisa. Ou B. Os personagens não estão enxergando nada. Respondeu? Colocou ali só a letra da questão? Muito bem. Vamos conferir com a professora. 3. A resposta correta é A. Os personagens estão enxergando alguma coisa. Sabe por quê? Porque tem uma palavrinha ali que dá esse sentido. Nós vamos fazer algumas atividades e refletir juntos agora. Então, vamos organizar a frase que os meninos disseram ali no casarão para a gente poder prestar bastante atenção. A professora trouxe aqui palavra por palavra. Ó. Não dá para ver quase nada. Então, aqui a professora montou. Eu gostaria que você prestasse atenção em um detalhe aqui. Você viu que eu tenho aqui na minha frase, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. E entre as palavras, quando a gente escreve ou quando a gente monta as frases, a gente sempre deixa um espaço para que possa ser fácil da gente ler. Você lembra de fazer isso quando escreve, né? Muito bem. Então, eu montei aqui. Não dá para ver quase nada. A gente já sabe que os personagens estão enxergando alguma coisa quando a gente diz que eles não conseguem ver quase nada. Mas e se eu mudar a frase? Quer ver? Eu vou colocar assim, ó. Não dá para ver nada. É o mesmo sentido? Será que a frase mudou? Mudou alguma coisa nela? O que você acha? Quando eu tiro a palavra quase, que estava aqui, ó, nessa frase tem a palavra quase. Aqui eu não coloquei a palavra quase. Então aqui, ó, não dá para ver nada. Quer dizer que os personagens não enxergariam nada mesmo.
O que, se a gente falar isso, a gente não vai ver coisa alguma. Agora, quando eu digo quase nada, é porque eu ainda estou enxergando alguma coisa. Então, a palavrinha quase, ela muda o sentido da frase. Você já tinha pensado nisso? Às vezes, uma palavrinha a mais que a gente coloca ou tira de alguma escrita muda todo o sentido. A professora trouxe mais alguns exemplos para a gente ver. Eu vou tirar essa aqui, então. Nós já vimos que foi só tirar uma palavra e ela mudou o sentido. Vamos colocar uma próxima frase aqui. Olha lá. Qual é a próxima frase que nós vamos analisar junto com a professora? Bocão e Maluquinho quase choraram de medo. Então, quando eu leio essa frase, olha lá, vamos ler com a professora toda a frase, ó. Bocão e Maluquinho quase choraram de medo. O que essa frase está me dizendo? Você já está percebendo aí? Ela está me dizendo que faltou pouco para eles chorarem. Quando eu falo eles, eu estou falando do Bocão e do Maluquinho. E qual que é a palavra que me diz que faltou pouco para eles chorarem? Já está prestando atenção aí? Então, vamos ver agora o que acontece se eu tirar a palavra quase daqui. Olha só, eu mudo o sentido da frase, ó. Fica Bocão e Maluquinho choraram de medo. Isso quer dizer que o quê? Que os meninos choraram realmente. Então, se eu colocar novamente aqui na frase a palavra quase, eu altero o sentido dela. Então, a palavra aqui muda o sentido da frase, não é verdade? Você conseguiu perceber isso? Muito bem. Quer fazer mais um exemplo? Topa fazer mais um com a professora? Vai acompanhando esse aí na sua tela, para você ver bem certinho como ficou a frase e como altera o sentido. A professora vai organizando as frases e relembrando para você que entre uma palavra e outra, quando vamos escrever, nós temos que deixar um espaço para que fique bem legível para quem vai ler aquilo que a gente escreve e até para a gente, né? Que às vezes a gente escreve, se escrever sem muita organização, depois a gente nem consegue saber o que deixou registrado ali no caderno. Então, a próxima frase diz assim, ó. Os meninos foram pegos. Então, nós vamos começar ali, ó. Os meninos ali foram pegos. O que eu estou dizendo com essa frase? Que alguém pegou os garotos. Não é verdade? Ó, estou afirmando, ó, os meninos foram pegos. Alguém pegou os garotos. Mas e se eu mudar um pouquinho? Se eu colocar a palavra quase aqui nessa frase? Ó, eu vou colocar aqui, ó. Os meninos quase foram pegos. Eu estou falando a mesma coisa? Ou mudou alguma coisa na frase? O que você acha? Tá respondendo aí com a professora? Então, quando eu coloco a palavrinha quase ali, quer dizer que faltou pouco para alguém pegar os garotos. Quase foram pegos. Tá esperto? Conseguiu entender isso? Então, quando a gente coloca a palavrinha quase, nesses exemplos que nós vimos aqui, nós alteramos o sentido das frases. Agora eu quero ver se você prestou bastante atenção mesmo. Vem uma atividade para você responder aí no seu caderno. Olha lá, número 4. Em qual das duas frases abaixo o garoto conseguiu escapar? Ó, em qual das duas frases abaixo o garoto conseguiu escapar? A. Maluquinho fugiu. E B. Maluquinho quase fugiu. Qual das duas que diz que ele conseguiu escapar? Registrou? Número 4, letra A ou letra B? Ah, você estava prestando atenção, não estava? Então foi fácil, não foi? Então, aqui, ó. Maluquinho fugiu. Então, a resposta é a letra A. Muito bem.
E agora a pergunta número 5, também, sobre o que nós estamos estudando agora. Qual das duas frases afirma que Bocão ainda não completou 9 anos? Qual das duas frases afirma que Bocão ainda não completou 9 anos? A. Bocão tem quase 9 anos. E B. Bocão tem 9 anos. Colocou 5 e a letra ali certinha da resposta. Qual letra que você colocou? A letra A? Muito bem, acertou. E também, se você não conseguiu fazer, não tem problema algum. O importante é você ir pensando e prestando atenção aqui junto com a professora e ir treinando. O que não pode é a gente não ficar prestando muita atenção na aula, porque daí não aprende, não é verdade? E a gente quer terminar cada aula mais sabido, mais esperto. Vamos para a atividade número 6. Alterando o sentido. Diz assim: os garotos caíram na armadilha. Os garotos caíram na armadilha. Como ficará a frase se eu quiser dizer que foi por pouco que isso não aconteceu? Você sabe? A gente vai alterar o sentido. Então eu quero dizer que foi por pouco que os garotos caíram na armadilha. Foi por pouco que isso não aconteceu. Tempinho para você fazer. Vamos conferir a resposta agora com a professora? A frase deverá ficar assim, ó. Os garotos quase caíram na armadilha. Isso quer dizer que por pouco, né, eles não caíram. Bacana? Conseguiu treinar aí? E a professora vai mostrar outros usos da palavra quase. Nós usamos aqui em algumas situações, mas você pode usar também em outras situações. Olha só. Ele quase foi pego. Quer dizer que foi por pouco, foi por um tris. Quase foi pego. São quase 2 horas. Quer dizer que está perto do tempo. Então, quando eu digo que são quase 2 horas, ainda não é 2 horas, mas já está perto. Ele tem quase 10 anos. Então, eu estou dizendo que ele tem pouco menos de 10 anos. Não é verdade? Está pertinho de completar 10 anos. Ele tem pouco menos de 10 anos. Ela comeu quase toda a sopa. Então, quer dizer que ela comeu de forma incompleta. Tinha uma sopa e ela comeu quase toda, mas não conseguiu completar, não conseguiu comer toda. Viu quantos usos para uma palavra? Viu como uma palavra faz diferença? E como é importante a gente conhecer novas palavras, saber usá-las na nossa conversa e na nossa escrita para poder nos comunicarmos bem. Só assim a gente consegue expressar bem o que nós pensamos, sabendo usar bem as palavras. Tranquilo até aqui? Joia, então vamos para mais uma atividade? Caderno pertinho, tudo ajeitado? Vamos lá, atividade número 7. Em qual das duas cenas há onomatopeia? Olha as duas cenas, a cena A e a cena B. Nós já falamos sobre onomatopeia em aula anterior. Em qual das duas tem onomatopeia? Prestou bastante atenção? Ótimo! Então, registra aí no seu caderno a alternativa certa. 7, A ou B? Vamos conferir com a professora? A resposta certa é a A.
A onomatopeia ali é o ha, ha, ha. Né? Quer ver? Conseguiu? Colocou? Então vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa cena para você entender bem ela. Sobre a outra cena também. Olha lá, 8. Os garotos usaram uma expressão de dor neste quadro. Por quê? Então, veja lá, a professora vai mostrar um pouquinho a cena anterior ali para você, ó. Tá vendo? Então, numa cena, os meninos estão correndo e tem o ha, 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 que é a onomatopeia. E no quadro do ladinho, eles usam uma expressão de dor. Então, eles falam, ai, ui. É isso que está acontecendo ali. Agora, quando a gente fala lá da questão número 8, então os garotos usaram uma expressão de dor neste quadro, por quê? A. Bocão bateu no lustre e Maluquinho bateu na banqueta. Ou B. Maluquinho bateu no lustre e o Bocão bateu na banqueta. Tá prestando atenção aí na cena? Então ficou facinho, né? A resposta da número 8 é a... Colocou aí? Isso mesmo, letra B. Muito bom. E vamos falar um pouquinho mais sobre as onomatopeias, então? Olha lá. Qual das onomatopeias abaixo representa risadas? Tem duas ali, ó. Letra A e letra B. Esse a professora não vai ler, vai deixar para você. Qual das duas representa risadas? 9. A resposta certa é a letra A. Muito bem. Olha as duas cenas ali de onde eles foram retiradas essas onomatopeias. Os meninos descendo ali a escada do casarão e rindo. E a cena ao lado é o relógio fazendo toque, toque, toque. Bacana, né? A professora gosta também das onomatopeias. Veja, o autor usa onomatopeias onde precisa fazer algum barulho, que não é possível, né, escrever aquele barulho. Ele poderia escrever barulho do relógio, mas ele coloca o próprio som que o relógio fez. Ou ele poderia escrever barulho de risada, mas ele coloca ali então o ha, ha, ha para saber que é a risada. Você topa fazer mais uma atividade com a professora? Nós vamos organizar aqui o que representa cada onomatopeia. Então a atividade número 10 é uma atividade bem bacana também. Você não vai precisar copiar todos esses desenhos. Você vai colocar aí no seu caderno, ó, uma linha embaixo da outra, como se fosse aqui o seu caderno, ó. Vai colocar A, B, C, tá vendo? Cada um em uma linha. E a professora vai deixar aqui. E você vai ter que organizar ali o que cada uma das onomatopeias quer dizer. Qual delas que simboliza aqui o chute? Você vai ter que encontrar qual simboliza o chute. Depois, qual representa ali batida? Qual dessas alternativas aqui representa a batida? E a queda? Qual delas representa a queda? Depois nós temos a quebra. Palavrinha bem parecida, né? Mas uma é queda e a outra é quebra. Queda quando cai e quebra quando acontece de quebrar alguma coisa. E a outra é abertura de porta. Então, você vai colocar aí no seu caderno, né, as letras e ao lado, que nem eu falo assim, ó, eu olho aqui essa onomatopeia. Onde está a onomatopeia aqui nessa cena? Ela está bem aqui. E o que ela representa? Opa, eu vou olhar aqui, eu sei que essa aqui eu vou fazer a primeira para ajudar a gente, né? Essa aqui é a batida. Então, eu vou colocar na letra A, eu vou escrever batida lá no caderno. Agora as outras é com você.
Vamos conferir agora com a professora. Então, uma já tinha dado a resposta, né? Que a letra A é a batida. E a letra B, o que é? É a queda. É quando os garotos caem lá na piscina de bolinhas. Então, esse é o barulho que faz deles caindo. E a letra C, aquele ali, aquele tava fácil, não tava? A letra C é o chute. Muito bem. Agora sobraram duas alternativas. Uma é quebra e a outra é abertura de portas. Você conseguiu fazer com facilidade? Então nós temos lá, a letra D é o quê? É uma abertura de porta. Mesmo que seja um alçapão que faz aquele clank, é uma porta, não é? É uma porta que vai abrir ali para eles terem essa queda para baixo, mas é uma porta do alçapão que abriu. E a última alternativa que sobrou é o crass, que é a quebra da janela. Então lá no seu caderno ficou assim? Conseguiu fazer? Se ficou alguma coisinha que não ficou tão bem, você pode ajustar e arrumar aí, né? Mas a ideia da atividade é justamente essa. Vamos continuar fazendo as atividades para entendermos bem o texto. Agora vem a atividade número 11. Quem falou cada uma das frases? Então, o professor vai repetir. Não precisa copiar tudo isso no seu caderno. Você só vai colocar a ordem das alternativas ali, né? Qual você acha que foi o Juninho, você vai pôr o A. Depois vai pôr o B onde foi o Sugiro e C onde foi o Lúcio. Se você prestou atenção no nome dos personagens, vai ser muito fácil fazer. Então, quem que falou? Acho melhor alguém ir lá. Temos que resgatá-los. Foi o Juninho, o Sugiro ou o Lúcio? Quem falou? Eles estão demorando muito. E quem falou? Não esqueça da minha bola. Olhou ali a imagem? Olhou os personagens? Colocou as alternativas? No seu caderno vai ficar número 11 e uma letra abaixo da outra. Vamos conferir a resposta com a professora? Então, quem falou? Olha lá. Acho melhor alguém ir lá. Temos que resgatá-lo? Resgatá-los foi o Sugiro. Eles estão demorando muito. Quem falou isso foi o Lúcio. E não esqueça da minha bola. Foi o Juninho. Esse foi o mais fácil, né? Porque desde o começo ele insiste que quer a bola dele. Agora vamos ver atividade número 12. A palavra resgatá-los refere-se a quê ou a quem? Olha lá a conversa dos meninos, então. Acho melhor alguém ir lá. Temos que resgatá-los. Esse resgatá-los é garotos ou B, bola? Tá facinho, não tá? Resgatá-los. Será que tem que ir lá resgatar a bola ou resgatar os garotos? Então, a alternativa e a resposta correta aqui é a letra A. Muito bem, né? Prestando atenção a gente consegue, só que tem que ler bem o texto. A gente não pode deixar ler com pouca atenção. Temos que ler com bastante atenção para poder entender isso. Olha outros usos aqui, ó. Os meninos não nos viram. Precisamos chamá-los. Então a gente tem que chamar os meninos. Os garotos esqueceram a bola. Devemos avisá-los. Quer dizer que nós devemos avisar os garotos, porque eles esqueceram a bola. E a outra alternativa que está ali diz assim, ó. Lúcio e Juninho estão lá fora. Vamos encontrá-los? Então, ao invés de eu dizer assim, vamos encontrar o Lúcio e o Juninho, eu digo vamos encontrá-los. Fica um vocabulário mais rico e corretamente falado. Gostaram disso? Agora vamos para a atividade número 13. Juninho esperava que os meninos saíssem rindo de dentro do casarão? Será que ele estava esperando isso? Você acha que Maluquinho e Bocão vão contar para os demais meninos a aventura que viveram? Isso você vai precisar registrar aí no seu caderno. Você acha que Maluquinho e Bocão vão contar para os demais meninos a aventura toda que eles viveram ali? Você pode registrar isso no seu caderno, você coloca aí sim ou não, e depois você escreve o que você imagina que vai acontecer.
Agora está chegando aquela hora da aula que a gente adora, que é a hora da curiosidade. Primeira fichinha que nós vamos pegar hoje. Você sabia que... Vamos ler esta curiosidade aqui, ó. No Natal de 1994, os personagens do Menino Maluquinho, do Bichinho da Maçã e da Turma do Pererê viraram selos comemorativos dos Correios. Então, esses personagens foram selos que circularam pelas cartas aí do Correio. Bacana, não é? Para você ver a importância desses personagens para nossa história. Quer saber mais uma curiosidade? Olha que legal. Você sabia que... Olha lá, essa aqui agora. Há quadrinistas que criam roteiro, desenham e colorem. No entanto, há editoras que contam com uma equipe de profissionais para dar vida às histórias. Conheça as principais funções. O roteirista, então é quem cria a história. Desenhista, desenha a história. Colorista, dá cor aos quadros. Letrista, acrescenta os balões com os diálogos. Arte finalista, finaliza com tinta ou de modo digital. E o editor e assistente de editor, eles cuidam da publicação. Então, olhe quantos profissionais podem estar envolvidos na produção das histórias em quadrinhos que nós conhecemos. É muito bacana conhecer tudo isso, não é? E a fichinha da curiosidade, lá do Menino Maluquinho? Então hoje nós podemos acrescentar mais algumas informações. Nós já colocamos que ele anda com uma panela na cabeça e que o seu melhor amigo é o Bocão. Hoje nós podemos colocar que ele é um menino alegre e agitado. A gente já viu que ele é agitado, não é? E ele mora com a irmã chamada Nina, o pai Carlinhos e a mãe Naná. Tudo isso pode compor aí a sua fichinha de curiosidade do personagem, se você quiser. Nossa aula está chegando ao fim. Hoje eu vou me despedir no estilo do Menino Maluquinho. Se cuide, fique bem, te espero para a próxima aula. Até mais!